Bem-vindos a mais uma sessão das conversas para assentado. Como convidado, Marcos Sousa Santos, mais um dos protagonistas do design português e uma das grandes referências também neste momento internacional. E desde já agradeço a sua presença e ter aceitado o nosso convite. E começava por lhe perguntar, tendo feito a sua formação em design de produto em 91 e só fundado o ateliê em 2002, nesse interregno acaba por realizar uma série de projetos, eu diria assim, de iniciativas, nomeadamente o projeto editorial do Proto Design e também da Experimenta Design. E, na verdade, a Experimenta Design acaba por ter um papel muito importante naquilo que foi o panorama do design em Portugal nas últimas 2 décadas, assim podemos dizer. E como cofundador, eu gostava que me pudesse falar um pouco do que é que foi essa experiência e, eventualmente, até o que é que promoveu o arranque dessa iniciativa. O que promoveu o arranque dessa iniciativa era a necessidade dela existir, nomeadamente a Experimenta Design foi um acontecimento que foi criado, foi inventado, foi desenvolvido para promover o design português e para promover a cultura do design em Portugal. E, portanto, foi quase um projeto natural, que nasceu naturalmente numa Lisboa de poucos recursos promocionais do design, com pouca visibilidade na altura ao nível daquilo que se fazia em Portugal no design, e a Experimenta Design acabou por ser uma forma de tentar promover o design português, não só em Portugal, como também com os nossos parceiros europeus. Mas antes da Experimenta Design, o meu percurso após a faculdade é logo, como é que se diz, é logo focado na edição de objetos. E, portanto, eu criei com o meu colega José Viana, na altura, um ateliê para desenvolver produtos e vender produtos domésticos. Portanto, neste caso eram candeeiros, mas também outros tipos de utensílios e de objetos produzidos em Portugal. E esse percurso inicial da Proto Design é um percurso importante porque nos faz perceber, nós acabamos a faculdade, entramos no mercado de trabalho e percebem a necessidade. E percebemos automaticamente a necessidade não só de fazer, de ser proativo nessa altura. Estamos em 1991, depois em 95 temos o primeiro grande projeto que apresentamos internacionalmente com o Proto Design e com muitos designers portugueses já a participarem. Portanto, organizamos uma espécie de grupo de designers portugueses e desenvolvemos uma série de produtos. Mas, Marco, esse Proto Design era uma lógica mais internacional do que... Não, era uma lógica nacional, tão internacional quanto. Okay. Era. Na verdade, o que acontece nessa altura, e estamos a falar num momento em que não há e-mails, se começa a haver os primeiros e-mails, é tudo feito por fax, não há internet, como nós a conhecemos hoje, e portanto, todos os meios de comunicação associados ao design ou à prática criativa, não é, eram as revistas físicas. E já nessa altura, em 1991, 92, 93, começamos a perceber que em Portugal não é possível. Sim, nessa altura teríamos eventualmente o suplemento no Expresso da MID, sim, a dimensão tinha, coisas, sim, mas era coisas, residual, sim. Não é? Tínhamos 1 ou 2 lojas de design com produtos, mas a verdade é que nada se passava em Portugal nessa altura. E, portanto, a ideia da Proto Design foi organizar projetos de edição de design, juntar alguns designers e lançar produtos a nível europeu. E a verdade é que em 1995 nós conseguimos começar a apresentar coleções de produtos de design português nas feiras internacionais, nomeadamente em Milão e em Frankfurt.
E esse trabalho, essa projeção do design português nessa altura foi significativa, com prémios, com reconhecimento internacional ao nível da imprensa internacional. As melhores revistas europeias fizeram artigos sobre nós e sobre este novo movimento português de design. E foi histórico no sentido de que ninguém conhecia o design português e em muito pouco tempo projetámos o design português na Europa e começámos a ter alguma visibilidade nesse sentido. A única pessoa que nessa altura era visível era o Cisa Vieira. E quando nós íamos às feiras e eles diziam português, conhecemos o Cisa, não conhecemos na área do design e da arquitetura, não é? Pois. E portanto foi realmente um projeto muito grande, muito forte foi um projeto vencedor na altura. E na sequência disso é que vem então a Experimenta Design. A Experimenta Design é uma consequência desse network que nós conseguimos desenvolver nessa altura, ainda sem meios digitais, portanto, um network de boca a boca, não é? De faxes, e alguns e-mails que já saíam com uns modems a fazerem muito barulho, e esses contactos todos que foram feitos por nós, portanto, no sentido de estabelecermos, não só enviávamos informação para a imprensa, como também estabelecemos já relações comerciais, nessa altura, com lojas de design europeias e com algumas lojas importantes, e foi realmente um percurso extraordinário. E desse percurso de promoção do design português com o Protodesign, surge a ideia de fazer em Lisboa um evento com essa ponte de ligação que já começava a existir com alguma dinâmica, com alguns parceiros estrangeiros, nomeadamente franceses, italianos, ingleses, etc. E pronto, e no fundo a Experimenta Design é uma consequência desse. Olhando agora, com este afastamento no tempo e com o fim da Experimenta Design, qual é que é a perspectiva? Isto é, chegamos a um ponto de maturação em que, entretanto, hoje olhamos à nossa volta e temos estruturas como o MUD, apesar de estar encerrado, mas que foi criada essa estrutura, a valorização da coleção do Francisco Capelo, que esteve no CCB, mas que hoje tem uma outra visibilidade, a Casa do Design em Matosinhos, quer dizer, uma série de outras estruturas, mesmo em Évora, o Paulo Parra consegue criar ali também uma estrutura interessante para aquele território. O design acaba por entrar no léxico português de uma outra forma, talvez mais musculado, com o fim da Experimenta... Sim e não. Nós fizemos um percurso muito forte nos anos 90, nos anos 2000, e investimos bastante. Investimos no sentido de o governo português e algumas organizações nessa altura tinham efetivamente um trabalho recorrente de promoção do design, e quando eu digo isto, falo no ICEP, por exemplo, que promovia exposições de design português onde se podia e como se podia, e promovia e investia nisso algum dinheiro, investiu no sentido de promoveu e ajudou a Experimenta Design a fazer as suas primeiras edições. Havia um Centro Português de Design dinâmico que ia funcionar, ia fazer também exposições, não só em Portugal, ia promover o design em Portugal, como internacionalmente. Existiu efetivamente o início do MUD com uma pujança muito forte e a marcar uma presença muito forte ao nível, inclusive, europeu, porque não havia ainda uma grande cultura de museus de design na altura em que o MUD aparece, portanto é realmente uma altura muito forte do design português. E a Experimenta Design tirou partido exatamente desse momento, dessa capacidade promotora a nível internacional do design português. E atenção, eu saí da Experimenta Design em 2001, portanto tive 3-4 anos na Experimenta Design, fiz com o Guta Morguedes e com o José Viana, fizemos a Experimenta Design. Mas a Guta Morguedes continua com a Experimenta Design e eu afasto-me da Experimenta Design para fazer outros projetos também interessantes de promoção de design, nomeadamente uma feira na FIL que se chamou Inova e que reuniu
várias escolas de design, vários produtores, vários designers em contexto de feira e, portanto, em contexto comercial do design, portanto, para promover e para desenvolver produtos comerciais. Nova Lisboa em 2003, 2004. Inova. Mas a verdade é que este momento áureo do design, da promoção do design português foi lentamente decaindo e esvaziando. Pronto. Não vale a pena apontarmos razões para isso. Algumas razões são puramente políticas europeias de desinvestimento ou políticas portuguesas, por consequência, às europeias no desinvestimento da coisa pública e, portanto, os apoios deixam de existir. Fecha-se um centro português de design que é um erro enormíssimo numa Europa e num país que quer estar na Europa. Deixa de se investir nas exposições de design, o ICEP perde a sua força também nessa área. Portanto, há um desinvestimento que deita tudo a perder de um investimento anteriormente feito. E, portanto, aquilo que eu sinto e que eu considero é que estávamos num caminho muito correto e muito sustentado de promoção do design português, não só internamente como externamente. Isso, inclusive, teve consequências mais tarde, uma certa aura do design, de Lisboa e de Portugal como destino cultural, a par da arquitetura, a par das artes plásticas, a par do património. Mas a verdade é que esses trabalhos que foram sendo feitos de promoção do design e da cultura portuguesa nessa altura deram resultados. E a nível do ensino? Eu sei que também está ligado ao ensino. O problema é que se foram esvaziando e hoje não temos estruturas de apoio ao design português, temos apenas o Museu do Design, que é uma instituição extraordinária, com uma capacidade de trabalho extraordinária, que faz o seu trabalho, mas é um museu, não é um centro de design. Não são laboratórios de trabalho com as empresas e com os designers. E, portanto, o museu cumpre o seu papel, mas precisava de ter outros parceiros pudessem alavancar para dar essa sustentabilidade a uma verdadeira cultura e uma verdadeira estratégia para o design em Portugal, que é a única ferramenta e a única forma de Portugal ter competitividade e ser capaz de ombrear com a produção europeia de qualidade. Muito bem. Eu agora queria dar um salto aqui para esta fantástica cadeira, onde eu estou sentado, esta Shell. Posso fazer uma pequena interrupção? Sim, Estava-me claro. a perguntar sobre o ensino português. Sim. Eu ia lá. Não me respondeu, mas eu iria lá. Partindo aqui da Shell e percebendo que esse percurso lhe permitiu ter uma outra perspectiva e uma outra visão sobre o mercado e sobre não é? Essa lógica da promoção internacional e esse contacto com as empresas e com a indústria internacional, que eu acredito que tenha uma outra escala e uma outra capacidade de invenção e de resposta e de trabalho com os designers. Eu perguntava-lhe o porquê de ter arrancado com uma marca própria e sabendo então que já no passado trabalhou com marcas como a Renault, como a Sony, como a Atlantis, por aí fora. O que é que o motivou, ou se esse know-how dessa dinâmica da indústria lhe permite ter essa capacidade também? E depois aí passaria então por lhe perguntar também, na lógica projetual, o que é que difere, o que é que acontece o ter um cliente que sou eu próprio e que tenho a minha marca e que tenho que procurar um mercado e o cliente que vem ter comigo ao meu ateliê e que me pergunta, olha, eu quero para um produto para determinado ambiente ou para determinada resposta que o design é necessário. Então, são várias perguntas ao mesmo tempo. Eu sei. Pegando nessa cadeira em particular, essa cadeira é um exercício projetual que eu desenvolvi em 2009, no sentido de fazer alguns ensaios com o contraplacado
não conformado, mas em chapa. Não é? Portanto, parte de um tipo de projeto que eu sempre fiz desde o início da Protodesign, em que nós, efetivamente, editamos móveis e temos marca própria, porque a Protodesign acaba por ser uma marca própria. Portanto, eu antes desta marca que tenho hoje, tive a Protodesign. Este projeto em particular desta cadeira é mais um dos projetos que eu normalmente desenvolvo e sempre desenvolvi desde o início da minha carreira, pegando num material e fazendo com que esse material seja explorado em termos projetuais. Ou seja, muitas vezes pedem-nos um projeto de design e nós, antes de pensarmos no material, pensamos na tipologia do produto, na natureza funcional desse mesmo produto, no mercado e que tipo de contexto comercial é que ele vai necessitar. Mas, na verdade, a minha abordagem típica e experimental é pegar no material e explorá-lo. E, portanto, são ensaios que eu faço enquanto criador, enquanto projetista, de desafio a mim próprio. E isso normalmente resulta em objetos. Ou seja, na Protodesign, por exemplo, pegamos numa folha de polipropileno e eu desafio as pessoas a fazerem um candeeiro com aquela folha de polipropileno. O briefing está dado, há o material e esse material é a chave de todos os desenvolvimentos desses produtos que são apresentados. Também na Protodesign faço esse desafio aos designers, que é um contentor de luz. Então, o que acontece é, eu tenho uma fábrica com quem estou interessado em trabalhar, que era uma fábrica de cerâmica, e tento, a partir desse material e a partir dessa condicionante tecnológica, desafiar vários designers a fazerem, com a mesma lógica produtiva, com o mesmo material, objetos diferentes. Pronto, e isso é uma segunda coleção da Protodesign. Uma terceira coleção da Protodesign é, por exemplo, em vidro, com a fábrica de irmãos Stephens, vidro soprado. O desafio é também, temos aqui um material, temos aqui uma tecnologia, vamos fazer uma coleção de vidro, cuja particularidade é ter um molde simples de sopro. E cria-se uma coleção. E, portanto, esse percurso e também fizemos mais um projeto ainda na Protodesign, que é alumínio extrudido. Tínhamos a tecnologia, tínhamos o material, desafiamos vários designers a fazer um produto com esta expressão de alumínio extrudido. E, portanto, as funcionalidades dos produtos que nascem são diversas. No caso desta cadeira em particular, como eu disse, o material era o contraplacado, não era só contraplacado, era chapa e contraplacado. Mas eu acabei por desenvolver um projeto que tinha, na totalidade, 20 cadeiras, 23 cadeiras, todas elas desenvolvidas com esta técnica. E, portanto, o desafio foi a mim próprio, foi pegar numa chapa de contraplacado e fazer com que, através de um corte de CNC de 2 eixos, ou 3 eixos, que é um corte simples, ensaiar vários modelos de cadeiras, porque a cadeira é, por si só, um desafio em termos de projeto de design. E assim foi. Portanto, essa cadeira, na verdade, foi a primeira cadeira desta coleção que eu desenvolvi nessa altura, em 2009. Quando, no fundo, utiliza essa metodologia para chegarmos a este resultado final, não há a premissa económica ou já por si... Eu sei que o estarmos a cortar uma única chapa em CNC, já por si, nós temos a capacitação ou a capacidade de perceber que há ali uma premissa económica economia... está sempre subjacente aos meus produtos e à lógica dos meus projetos. Embora a premissa, diria, artística, estética, visual, é sempre mais importante do que a premissa económica. Ou seja, um designer tem, tal como um arquiteto, tal como um projetista, onde a cultura, por um lado, e a tecnologia, por outro, convergem para um resultado, é sempre muito importante que economicamente seja viável. É uma das premissas da equação, não é? Sim. Mas essa premissa, aliás, esta abordagem que eu faço,
de pegar num material e explorar esse material ao nível da tecnologia, ao nível da criatividade, prende-se também com essa poupança de meios que é necessário quando estamos a fazer design, quando estamos a desenvolver um produto para ser colocado no mercado, ou quando estamos a fazer uma experiência para, eventualmente, resultar num produto. E, portanto, a premissa económica é a chave. Dando o salto para essa onde o Marco está sentado, a Aranha, em que eu reconheço, de algum modo, um desenho mais historicista, diria assim, mais reinterpretativo de algumas referências históricas. Eu penso que este é mais inusitado na sua expressão, em que há uma série de aproximações à cadeira tonê, a própria palhinha, o empalhamento de referências indianas, quer dizer, a origem, alguma aproximação à cadeira Gonçalo, portuguesa. Pode ser uma leitura muito forçada da minha parte, mas gostava que me pudesse contar um pouco da história dessa cadeira. É curioso estar a referir esses vários elementos que se poderiam juntar numa cadeira. A verdade é que uma cadeira é sempre composta por muitos elementos que estão condicionados ao corpo humano, não é? E, portanto, há uma altura, há uma largura, há um encosto, há uma noção de conforto que nós vamos adicionando ao longo da história. Há noções visuais, gráficas também associadas ao arquétipo da cadeira e, portanto, é óbvio que fazer uma coisa totalmente nova para uma prática e um hábito que é totalmente velho, que é o sentar, é sempre difícil. Portanto, uma boa cadeira, um bom design para uma cadeira, hoje em dia, são muitos componentes que se alimentam exatamente da história da cadeira, não é? e da história do sentar. E, portanto, esta cadeira em que eu estou sentado, efetivamente, é uma cadeira, curiosamente, como essa, que nasce de um desenho, e de um desenho muito, muito intuitivo. Não há redesenho quase. Que é o mesmo, essa cadeira aconteceu também assim. Há uma espécie de este material e há um primeiro esquiço que quase configura logo a cadeira. Não é? E isso é fruto, naturalmente, de uma intuição e de uma memória inconsciente. Há um background aí, não é? Sim, de muitas claro, cadeiras, claro, de muitas coisas, não é? Sim. Agora, e é sempre muito difícil conseguir descolar o que nós fazemos daquilo que existe à nossa volta. Não é? Claro. Agora, ao mesmo tempo, também é muito difícil conseguir fazer hoje uma cadeira, ou uma mesa, ou um candeeiro e inovar. E, portanto, quando nós conseguimos um equilíbrio entre várias coisas que estão na nossa memória coletiva e mais qualquer coisa que possa fazer com que os objetos sejam especiais, então estamos a inovar. E pronto, eu obviamente sou suspeito sobre a validade ou não validade dos meus objetos em termos de inovação, mas esta cadeira, como essa cadeira, considero que são um dos objetos que eu melhor consegui desenhar. E eu agora aí dava um passo atrás e íamos ao ensino. Olhando para essa metodologia e daquilo que nós falávamos, do modo como foi a promoção do design, como é que hoje vê o ensino do design, até porque a resposta a nível de formação, de academismo, é com certeza mais musculada do que era há 20 anos atrás. Há mais cursos de design pelo país, há mais formação, até porque nós tínhamos um design que até meados do século passado era muito produzido por arquitetos e hoje temos a academia com força e com substância naquilo que é o ensino do design. Eu ensinei durante 16 anos na faculdade, uma faculdade em Lisboa. E o ensino do design é efetivamente um fator essencial para o desenvolvimento de um percurso profissional. Na altura tive professores
Na altura, quando eu digo na altura, portanto, isto estamos a falar em 1990, 80 e tal, eu tive professores que efetivamente me transmitiram, mal ou bem, um ou outro mais do que outros, uma lógica de trabalho, de conhecimento, de uma forma muito natural. Eram pessoas que estavam efetivamente na prática e que tinham um trabalho para além do trabalho académico e de docente, tinham também um trabalho real na economia e faziam um percurso ativo e prático. E essas aprendizagens que eu tive quando eu estudei eram muito diversas e eram muito multidisciplinares, eram muito abertas, eram muito fluidas. Aquilo que eu hoje considero que acontece com o ensino do design é que ele está-se a profissionalizar. E estando-se a profissionalizar, está-se a profissionalizar no mau sentido, no sentido da academia e não da prática. E, efetivamente, é um percurso que eu considero que se devia alterar, que se devia repensar. Aliás, hoje em dia, e nos contextos que nós temos de conhecimento digital e no contexto que nós temos de produção industrial completamente democratizada a nível mundial, não é? Os designers hoje têm um papel completamente diferente do designer que o designer tinha há 20 anos ou há 30 anos atrás. O designer hoje é uma personagem que domina tecnologias, pode dominar conhecimentos, pode dominar plataformas digitais de uma forma que lhe dá um superpoder, que lhe dá uma super capacidade produtiva de produção, de desenho, de projeto, etc. Neste momento considero que o ensino não acompanha essa atualização e essa iminência do conhecimento digital e da capacidade que neste momento o mundo nos dá, nós designers, a fazer coisas. Mas, Marco, ficou refém do quê, o ensino? Tornou-se eu não sei, eu ensinei durante 16 anos e nos últimos 2 anos a percepção desta incongruência fez-me sentir negativo, fez-me sentir não concordar e não acompanhar as metodologias de ensino e o rumo que o próprio ensino do design tomou. Por diversas experiências, por diversas percepções de não relacionamento entre a faculdade e o mundo real, pela percepção de não relacionamento entre os agentes docentes e o mundo real, eu fui percebendo que havia uma não correspondência, inclusive, às matérias dadas relativamente ao mundo real. E isso hoje reflete-se na produção nacional? E isso vai-se refletindo cada vez mais e reflete-se muito na capacidade que nós teríamos ou não de criar um movimento criativo, cultural, associado ao design industrial, ao design de produto, ao design mobiliário, ao design de equipamento. Não falo do design gráfico, estou essencialmente a falar do design de equipamento. E nós não estamos a acompanhar aquilo que está acontecendo no resto da Europa, embora em alguns países, essencialmente no norte da Europa, nomeadamente Holanda, Inglaterra, França, onde o ensino se adaptou a estas novas lógicas do Acordo de Bolonha, que obriga as escolas a ter docentes doutorados em maioria. Um docente doutorado é um docente que se dedicou ao estudo e não à prática. Nas áreas criativas, como a arquitetura, como o design, como a música, isso tornou-se um problema das faculdades, ter que ter um corpo docente doutorado e rejeitar os professores convidados da prática. Mas isso é apenas um sintoma, a solução passaria muito mais por repensar o próprio ensino do design, como ele deve ser feito, deve ser assumido hoje.
e não como ele foi assumido há 30 anos atrás. Neste momento, o ensino do design está atrasado 30 anos, por aquilo que eu senti nos últimos anos que dei aulas. E isso só poderá ser revolucionado, alterado, por uma lógica do ensino privado e por uma lógica de ruptura total com aquilo que está estabelecido em termos do ensino público. Muito bem. E agora...